Bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções. Tainá Franco na área com vocês pelo Spotify, YouTube e também pela Rádio Difusora Jundiaí. E esse é o primeiro do ano, estamos de volta com programação inédita. E assim, gente, a primeira do ano tem que ser aquela bem dada, aquela boa. Hoje comigo nos estúdios, Tatá Aeroplano aqui, que fará um show hoje no Sesc Jundiaí, hoje 25, né? Quer dizer, se você tá vendo isso na internet ou no Spotify, já foi o show. Mas é isso, gente. Show no Sesc do Tatá. E aí, obrigado, Pai Sesc. E a Tatá aqui no Francamente, hoje contando um pouquinho da sua carreira, sua trajetória, intrigas de bastidores, brigas e tudo mais. Tudo bem? Tainá, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, vamos trocar essa ideia e bora lá. Tatá, você é de Bragança, é isso? É. Quando que a música tornou uma coisa inevitável na tua vida, assim? Falou, porra, não tem saída, aquela faculdade de contabilidade não vai rolar. Foi muito pequeno. Eu fui sempre vidrado em música e meus pais escutavam muita música, né? Então, eu me lembro de 2 para 3 anos de idade, já me recordo do meu pai chegar com o compacto em casa há 10 mil anos atrás, o Raul Seixas. Uhum. Ele era fã de Raul, então ele comprava os álbuns do Raul, né? E aqui eu fiquei encantado, né? Então comecei a escutar o Raul, minha mãe escutava muito Roberto Carlos, Novos Baianos. Eu tinha essa coisa da música, tava muito presente. Meu pai adorava Senhor, Noel Rosa, Ismael Silva. Ele tinha 78 rotações na época, que já era na época dos LPs ali, os nossos tradicionais bolachões, mas o 78 era o primeiro formato que era... Tem alguém. Desculpa. Que era um acetato pesadão. Vinha com muito chiado, né? E eu de criança achava estranho que ele escutava aquele tipo de som com uma qualidade mais difícil, rústica, né? Rústica e tal, mas eu vivi nessa loucura toda musical. E com 6 anos de idade eu fiz uma primeira canção. Eu tava andando com meu pai, me lembro na hora que eu fiz essa música, né? E eu fiz uma letra e melodia na cabeça. Aí a hora que eu fiz essa música, eu tive certeza que eu ia seguir fazendo. Que o caminho seria a música. Isso, mas eu tive certeza. E depois, no ano seguinte, 1 ano e meio depois, eu fiz outra canção, compondo na cabeça. Então eu já sabia escrever. Então quando eu não criava uma música, eu passava pro papai e fui montando uma pastinha. Uhum. Que junto com os primeiros sonhos que eu tive, que marcaram a minha cabeça, eu fui escrevendo. Então foi assim que começou. Então de pequeno eu sabia que ia trabalhar com música, mas tive que enfrentar todo o processo de estudar, viver uma adolescência, escolher uma profissão, área, né? Aí quando eu decidi ir estudar, eu fui para estudar, mas já sabendo que no final ia trabalhar com música. Uhum. Mas o que você escolheu naquele momento? Não, você vai fazer o que da sua vida? Tem esse momento na vida, né? Daí eu fiquei pensando e tal, daí eu fui e me matriculei no curso de comunicação, eu prestei para comunicação social, aí entrei. Droga! Entrei em comunicação social. Não, então, mas é que assim, foi a hora que eu entrei, falei, pô, agora eu vou ter um tempo que morava em Bragança, depois para São Paulo, né? Eu fui estudar lá na FAP. E aí tinha cinema, tinha publicidade, propaganda, relações públicas, você podia escolher uma delas. E eu acabei me formando em publicidade, mas realmente ali me conectei com o cinema. E nesse momento eu conheci a cena musical de São Paulo daquele período, em 93, 94. Aquele veneno de São Paulo que quem toma ama, né? A Aeroanta na época, sim, né? Conhecia aí, via a apresentação na Aeroanta do Mickey Junks, do Mussarelas. Tinha uma cena meio que foi chamada de indie na época, né? Uma cena surgindo ali. Uma cena que já acontecia, não é que surgindo. Midiaticamente ela surgiu, né? Os Raimundos ali, eu lembro que tinha a famosa demo dos Raimundos, sim, né? Antes deles gravarem efetivamente Eu recebi a demo do Pato Fu. Tem uma demo do Pato Fu. Sério? Antes do Roto Liquid Capum. É uma fitinha cassete, assim. Então, nesse momento, eu comecei a frequentar o lance da música, né?
muito. Aí eu fui aprendendo como é que funcionava, como é que eu faria, né? Porque eu já tinha muitas músicas aí já. E formei minha primeira banda nesse momento. E foi nesse momento que eu formei a primeira banda que eu fui aprendendo como é que funcionava o lance todo. E estando em São Paulo, era era um lugar onde muita gente ia lá para se apresentar, né? O Chico Science, me lembro do Science chegando com o Mundo Livre, a Nação Zumbi ali no Aeroanta, aquilo tudo lá. E explodiu numa coisa maravilhosa, assim, né? Que a gente vive até hoje, assim. Acho que ele foi uma coisa muito legal nesse momento ali. A gente vive ainda essa ondinha, essas espuminhas da praia, né? Que a onda forte veio ali, final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? E aí a gente vive ainda esse rebote, né? Dessa cena criativa, uma cena muito autêntica também, né? Sim. Em tudo, ela muda não só em termos de sonoridade, mas também muda uma estética na indústria musical, total, né, Tatá? Ela veio trazendo uma outra, um outro jeito de se olhar, de se fazer música e de se produzir, junto com a onda também de advento da internet em nossas vidas. Então, aí tem esse advento logo depois. Mas dois encontros que teve eu gostei muito, né? Porque eu conheci o Liroquai, eu pirei muito no trabalho do Liroquai, depois eu conheci o Gabriel, o Gabriel é de casa. Autoramas e tudo mais, né? E pá. E o Gabriel também compunha pro Raimundos, né? Tem algumas músicas do Raimundos, que é aquela cena de Brasília ali, dos meninos. Super ativo nessa cena, né? O Gabriel escrevendo músicas para vários artistas e tudo. E teve um encontro que foi, pra mim, super importante também, que foi com o Júpiter Maçã. Sim. Quando ele foi morar em São Paulo, eu conheci o trabalho, a Sétima Efervescência, cara, pirei e tal. Depois ele, na sequência, lançou Plastic Soda. E eu comecei aos shows. Ele fazia umas temporadas ali no Borracharia. Era uma formação sensacional. Plastic Soda era o Flávio Basso, o Júpiter, tocando baixo e teclado, o Reizinho na guitarra e o Clayton Martin na bateria. Era um trio. Mas o show era muito, muito potente. Aí eu já tinha minha banda, eu convidei eles para fazerem um show em Bragança Paulista. Você levou o Júpiter para Bragança? Liguei para ele, me deixou o telefone, liguei para ele, trabalhava numa universidade, na época, a Universidade de São Francisco, uma universidade franciscana que tinha um campus em São Paulo, no bairro do Paris. Aí liguei pro Júpiter, combinei e tal, fizemos o show. O show deles teve só metade do show que explodiu o sistema de PA, queimou, cara. E aí, tipo assim, infelizmente, tipo, na sexta ou na sétima música. Só que a gente acabou indo pra um after e ali a gente ficou tocando violão, sei lá, das 3, 4 da manhã até as 11, meio-dia. Ninguém dormiu. E ficou eu, o Clayton, o Júpiter, o Flávio, o Reizi, a gente ficava o violão girando e tal. E nisso ele me passou várias coisas, porque naquela época aí você tinha as gravadoras, né, em 99. Só que já tinha um movimento começando, de converter a música, a própria Trama já tinha surgido, que era uma gravadora com uma proposta muito legal, com vários, inclusive o Plastic Soda do selo Matraca, que era um selo que era gerenciado pelo Carlos Eduardo Miranda, pelo grande Miranda. O Mirandinha. E aí muitos passos que eu fui dando depois, né, com as bandas e tal, foi muito das conversas que eu tive com o Júpiter. Então ele falou, putz, cara, vale a pena ir pra uma coisa mais independente mesmo e tal, papai, pai. E aí os caminhos foram acontecendo com o advento da internet, assim, inclusive. O Júpiter, lá no sul e tal, sempre foi... Tem uma palavra, eu odeio essa palavra, mas eu vou ter que usar em relação ao Júpiter. Sempre foi muito disruptivo. Eu sempre achei o Júpiter estava sempre para frente, assim, num lugar muito para frente em termos de indústria, em termos de música, em termos de pensamento, assim, o Júpiter sempre tinha uma banda muito moderna. Muito. Embora tivesse a coisa rock and roll e tal, né? Mas tinha uma coisa ali, numa aura no Sétima Efervescência, foi um baita. A sétima, o Sétima Efervescência foi tipo disso. Foi incrível. Divisor de águas, assim. Eu me lembro do dia que eu botei o CD pra rolar e eu tinha conhecido só
Lugar do Caralho. Aí quando entrou as Tortas e as Cucas, morava comigo no apartamento um amigo, né? No último quarto, ele abriu a porta da sala e falou: o que tá tocando aí? Eu falei: cara, acabei de comprar esse disco. Ele sentou e escutou inteiro, né? A gente escutou inteiro, e é longo, o 7.000 Efervescência. E depois o Plastic Soda é um trabalho totalmente diferente, parece que foi outra pessoa que fez, né? Sim. E aí que ele tava realmente assim muito antenado com coisas de sonoridades e também com estéticas sonoras assim que faziam parte do zeitgeist daquele momento do mundo mesmo. Então a gente chegou nesse lugar assim, meio que o Stanley Kubrick da música. Sim, nossa, resolveu bem o Júpiter Maçã no cenário musical. Você falou que começou a compor ali com 6 anos, que era uma coisa, né, não era muito racional, né, fazia o caderninho. Quando que o instrumento entra na sua vida? Porque você é um cantor, cantautor, né? Quando que um instrumento, sim, como você se resolve enquanto artista? Porque uma coisa é você compor. Sim, você falou, montei uma banda, tá? Então, me conta esse processo. Antes de montar a banda, que dá é o seguinte, aí eu não falei pra ninguém que eu fazia música. Só você e o caderninho. Comigo mesmo, assim. Com 14, 15 anos... Eu comecei a cantarolar, quando cantorava minhas músicas, alguém, o que você está cantando? Eu falava, não é nada, eu dizia que, né, guardava na miúda. Mas com 16, aí eu falei, poxa, agora eu preciso falar que eu faço músicas e tal, porque... Aí falei para alguns amigos, e tinha uma banda em Bragança, de uns amigos, chamava Impacto Social. Era de covers, né, eles faziam releituras. Aí eu cheguei pro tecladista, que estava comigo, meu amigo, e tal, falei, cara... Eu tenho umas canções e tal. Cara, ele achou meio estranho, né? Falou, pô, Tatá, como assim? Eu ainda nem era Tatá, mas falou, como é que é, não sei o que e tal. Ainda era Otávio. Aí, né, chega um dia, cara, ele sai da banda, ele compra o violão. E ele me liga na casa da minha mãe lá e falou, Otávio, chega aqui em casa, tô com o violão, traz essas músicas, vamos ver o que você tem aí. Aí eu fui lá, né? Porque entrei lá, cara, né? No mesmo dia a gente saiu com umas 5 músicas. Que eu saía cantando a melodia, ele pegava o acorde e... ia construindo ali. Então deu certo, né? Aí foi demais. A gente começou a fazer um monte de rodinha de violão, começamos a andar pela cidade apresentando. E fizemos umas 60, 70 coisas que eu tinha escrito já até então. Tem tudo gravado em fita cassete, esse material todo e tal. Aí um dia ele falou, cara... Você tem que estar independente, você não pode depender de uma pessoa como eu, como músico, você tem que aprender a tocar um violão. Aí ele me ajudou a comprar um violão, pegou um violão na Casas Bahia, um Giannini, que está comigo até hoje, e comprei umas revistinhas... Aquele Toque Fácil, aquelas revistinhas de cifras, né? De cifras, maravilhoso. E eu comecei com Raul Seixas e Legião Urbana, assim, pra pegar, né? E eu comecei a compor naturalmente. Então, a partir daí, eu comecei a pegar o instrumento de criação principal é o violão. Não sou um instrumentista, assim, mas eu me resolvo com poucos acordes, mas até hoje pego o violão e faço as canções. Então, a partir desse momento que eu aprendi a tocar e comecei a cantar e tal, foi quando surge a primeira banda, que é a banda que durou uns 3 anos, e que dessa banda, né, que chamava Gorpeava, que era de Bragança Paulista, o integrante dessa banda, que é o Fernando Maranhão, ele acabou, eu junto com ele, nós criamos a Cérebro Eletrônico e também fundamos o Jumbeletras, basicamente quase que ao mesmo tempo. Então foi mais ou menos assim a trajetória, né? E cada momento tem suas histórias, né? Mas aí a história, de fato, quando a gente começa a se organizar, lança os primeiros álbuns, é de 2003 para 2004. Quando a gente lança o Onda Híbrida Ressonante com Cérebro Eletrônico, que esse disco foi todo gravado nos nossos apartamentos, com os recursos que a gente tinha naquele momento de colocar uns softwares ali, um Pro Tools, um Logic no a gente tá falando de início dos anos 2000, Tatá. Isso era uma coisa ainda que não era tão viável, quer dizer, era muito pouco viável você gravar em casa. E a gente acabou fazendo um disco todo assim, gravando, eu assim aprendi a samplear, porque nesse meio tempo acho que teve um disco que foi muito importante assim, para esse nascimento do álbum da Cérebro Eletrônico, que foi o Samba pra Burro do Otto, que é produzido pelo Apollo. Aí esse disco foi lançado juntamente com o Plastic Soda, né?
Aí eu fui num curso do Apollo 9, ele deu um curso no Sesc Consolação, de produção e tal, daí ele mostrou como é que ele sampleava. E o Xerxes também, o Xerxes Alexandre, que era da Trama também, produtor de música eletrônica, compositor de música eletrônica. E aí eu aprendi, vi eles fazendo lá, então, e o Maranhão também, o Fernando foi comigo. E o Maranhão, tradicionalmente, era um guitarrista. Mas a gente aprendeu e a gente montou esse disco todo, principalmente o Maranhão. A gente montou esse disco através de samples e fomos gravando. Ele foi gravando os baixos em linha, foi tudo num PC 486. Você gravava um vocal, né? As vozes eram muito engraçadas. Aí e gravava tal, não sei o que, usava as coisinhas e tal. E a gente acabou lançando esse disco assim, com toda essa. E foi em 2004, onde ele... Lança independente esse disco. Então, no fim, independente, mas a gente conseguiu um selo. Pra distribuir? Ou pra... Porque vocês entregaram pra um selo gravado um disco. Vocês não tiveram que regravar ou regravar. Não, então, olha que coisas do acaso. Aí beleza. Ao mesmo tempo que o Cérebro já tava... a gente tava com esse disco praticamente pronto, a gente começou a entregar, mandar pra Trama, enviar pros selos e tal. E caiu na mão do Arthur Joly. Na época, o Arthur Joly, ele junto com o Daniel Sete, com o Marcelo Osório, eles tinham criado um selo chamado Record. E o Arthur escutou o disco e ele me mandou um recado no telefone: cara, adorei o disco, vamos lançar pela Record. Então, como o disco estava gravado, o único custo mesmo, que a gente não gastou absolutamente nada com mixagem, nada, né? Gastou muito pouquinho. Usamos um estúdio para um amigo nosso gravar um saxofone. Um trompete, um sax. Então a gente só bancou a master desse disco. Entendi. E a distribuição, a prensa, a Trattori que bancou, porque na época a Trattori distribuía os discos da Record. Então foi um disco assim que foi com custo muito, muito baixo. Coincidentemente o Jumbo Eletro acabou sendo gravado pelo Arthur Joly, produzido por ele e lançado pela Record também, só que nós já gravamos no estúdio do Joly. Nosso primeiro imersão em estúdio, fazendo um disco, né, em estúdio mesmo, foi o Freak to Meet You, que é lançado inclusive no mesmo ano que o Cérebro Eletrônico, os 2 álbuns. Então, eu queria super te perguntar isso. Você tem 2 bandas ao mesmo tempo? Sim. Basicamente? É. Por quê? Assim, uma ruptura de trabalho, uma dupla personalidade, então, 2 vontades. Então, aí podemos botar a culpa no Kurt Cobain. Então. Não, talvez ele seja uma culpada. Porque, tipo, quando vou chamar meu amigo Bodão, né? Que fez eu comprar violão, que é meu amigo músico e tal. Aí eu peguei o violão, a segunda música que eu fiz? Uma música com letra que não tem sentido. Fiz uma Imbromation. Só que era uma canção. E a gente botou na banda, o grupeava, tocava. E eu fazia muitas canções. Então, por exemplo, assim, tem uma música que chama I Love King Deal. E aí, tipo assim, eu tava escutando o King Deal agora com o Jota aqui. E são músicas que não tem letra. Mas elas foram acontecendo assim, quando eu vi já tinha dezenas e dezenas e dezenas de músicas. Músicas inevitáveis. Inevitáveis e tal. E aí chega um grande dia que eu vou lá no Xingu, em São Paulo. Aí tava tendo, puxa vida, a Padilha com o Luca Lauri fazendo o projeto que é o No Porn, né? E ali eu fiquei encantado. E o Luca Lauri discotecando muitas coisas. Ele tava colocando Fischer Spooner. Na época ele tava tendo aquela coisa do advento do electro rock, né? Miss Kidding, Fischer Spooner. Tinha Audio Bullies, que não era um electro rock, mas tinha uma série de coisas que meio que bateram na minha cabeça. E eu comecei a criar coisas, sampleando, por exemplo, uma batida do Pixies, pegava só a bateria e começava a cantar por cima. E aí começou a surgir várias músicas e no Cérebro Eletrônico, nessa época, no baixo, o Isidoro Cobra, que era integrante da Cérebro Eletrônico, a gente morava na mesma quadra. Então ele dava 2 da manhã, eu falava, Easy, a gente trocava dia pela noite, né? Easy, chega aí, Easy, tô fazendo um som aqui. Daí a gente fazia 2 ou 3, 4 coisas que não tinha nada a ver com o Cérebro Eletrônico. Aí a gente, no final do ensaio da Cérebro, a gente mostrou pra banda. E eles já foram fazendo, vieram umas 2 ou 3 músicas assim, e aí a gente viu que não tinha como
Juntar. ser uma coisa só. Daí eu falei, quem quer seguir aí da banda? Quem quer seguir? Vamos criar uma outra banda, mas não pode ser... Isso não pode estar dentro do Cérebro Eletrônico. Aí o batera, ele achou muito maluco, não quis participar. Ele sabia que vocês iam colocar um sintetizador, não ia precisar de bateria no final das contas. Não, então, foi assim. Ele falou, você é o primeiro a ser animado dessa gig aqui, então eu vou ficar na minha. E isso é meio que pré-Orkut, né? Então, assim, daí eu peguei todos os amigos que eu tinha ali, que eu achava que eram meio malucos, eu convidei eles pra essa banda nova. Então, o Cérebro Eletrônico era um quinteto, e o Jumbo Eletro, que era do Cérebro Eletrônico e tava no Jumbo, era eu, Dudu Tsuda, o Isidoro Cobre e o Fernando Maranhão. Um quarteto. Aí entrou o Marcelo Osório na guitarra, o Daniel Sete na bateria e o Gunther Sarfert também com Korg e nos vocais. Mas essa banda teve também no início o Gustavo Ruiz na bateria nos primeiros shows, então, e só cantavam, e o Jumbo Eletro era uma proposta de música sem sentido. Então era no Embromation, a gente usava coisas anglo-saxãs, assim, tipo, o Marcelo Osório fez uma música em portunhol chamada Motoboy, sabe? E aí ficou duas coisas bem diferentes mesmo, né? E o Jumbo teve uma projeção muito legal. Assim, foi assim, uma coisa assim, a gente fez o primeiro show numa terça-feira na Torre, eu lembro até a data, 2 de julho de 2003. Na terça-feira seguinte já tava lotado, na outra tava lotadaço e tal, e todo mundo queria ver o show. Porque era um esporro no palco, né? Era uma coisa catártica ali, né? Uma doideira. E aí foi isso, e isso culminou, né? Porque no Jumbo Eletro, todos criaram seus personagens, e eu, através do sonho, recebi meu personagem, que é o Frito Sampler. Que até hoje tem 3 discos lançados e tal, e agora vai voltar com show e tudo. Então, até hoje eu mantenho. Hoje eu tenho meu trabalho com a Boate Visível, que é a banda que me acompanha há mais de 10 anos, e o Frito vai no paralelo, né? Eu não deixei essa dupla personalidade continua vivendo. Talvez mais que dupla personalidade, né, Tatá? A gente tem uma questão ali de várias personalidades e vários momentos e várias entregas suas. Você entrega coisas diferentes, né? Eu brinquei, né? Porque 2 bandas e tal, justamente que dá pra ver essa... Não uma ruptura, mas dá pra ver essa diferença nos seus trabalhos, assim, né? De um para o outro. E ainda você é discoteca. Também. Você é um homem da noite. Curto, então. Sou um rapaz da noite. E isso de criança já era. De criança já era. A minha avó. Lá em Bragança, eu passava os fins... Eu adorava ficar com a minha avó, né? Porque tinha uns tios mais novos lá e tal. Então eu gostava de movimento, né? E tinha uma boate que no quarto que eu dormia com a minha avó ali, de sábado rolava uma boate, eu escutava todas as músicas, que batia direto no quarto. Nossa. Então eu ali com, sei lá, 5 para 6 anos de idade, escutando todas aquelas canções, assim, eu pirava, adorava, entendeu? Eu gostava, eu nunca fui muito de dormir cedo, eu sempre gostei da noite mesmo. Até uma vez que teve uma coisa que aconteceu, a gente quando eu era adolescente, então uma vez eu virei à noite, cheguei, meu pai saía pra trabalhar 5 da manhã, né? Nossa, o horário que você tava indo dormir. Aí eu cheguei um dia, eu até cheguei, assim, só que um dia eu cheguei tipo 4, eu sempre chegava pra dar tempo de deitar antes dele, dele levantar. Só que ele levantou um pouco antes, né? Daí ele me pegou na cozinha, umas 4 da manhã, já saindo pra trabalhar. Daí ele falou, olha, eu sei que você gosta da noite e tal, agora se você não gosta tanto da noite assim, vá procurar uma atividade que te mantenha na noite. Vá procurar trabalhar na noite e tal, né? Eu já tinha isso em mente, porque nesse momento ele nem sabia direito, eu nem tinha falado pra ele que eu ia trabalhar com música e tal. Mas ele já tinha uma intuição também de que eu gostava da noite, e foi isso. E eu realmente, eu gosto mesmo, sabia? Ontem eu tava discotecando em São Paulo, num lugar chamado Gualabar. Aí toquei comecei lá umas 9, eu fui até 1 da manhã. Eu acho incrível. E eu gosto muito de conhecer
música nova, de saber o que cada geração tá escutando, né? Você mantém esse frescor, assim? Porque tem pessoas que chegam a um determinado momento da vida e aí ou carregam consigo, na minha época, a música era diferente, era muito melhor, ou tem um saudosismo que a gente tenta recuperar nos discos que a gente ouvia quando era jovem, né? A gente tenta recuperar um frescor, o melhor disco da minha vida, o disco que eu escutava quando eu tinha 15 anos, que a gente tenta recuperar aquela inocência que a gente não tem mais sobre o mundo, né? E também tem gente que se fecha e fica ali, né? Daqui pra trás tudo é bom, daqui pra frente tudo me causa estranheza. Você se mantém aberto, assim, às sonoridades? Como isso te impacta? Não só como músico, porque como músico é meio que óbvio, né? Mas como pessoa, assim. Então, eu sou apaixonado por música, né? Então, realmente um vício, é louco. Tipo, o Jota sabe... Tô citando aqui o Jota Wagner, né? Que é Jota parceiraço aqui, Jota, em breve aqui, ó, nesta mesa. E durante a pandemia ele tinha um programa chamado No Mato com o Jota Wagner, mais de 100 edições. E cada programa dele que estreava, eu me deliciava ali porque ele apresenta um universo fantástico de coisas de todos os tempos, né, em tudo. E eu acho que eu gosto disso, eu gosto de entender de escutar coisas que jovens estão fazendo hoje, eu curto, eu gosto, eu tenho realmente assim prazer, é muito legal, tem uma geração nova muito incrível, assim, todos os tipos de músicas feitas no Brasil. Entendendo música de uma forma muito diferente do que foi a nossa geração, assim, quem tem 40 a mais viveu outros momentos de se produzir, de se consumir música, né? Tinha uma época que a gente ouvia música e o rolê era ouvir a música. Hoje a gente escuta a música fazendo 1001 coisas, né? Sim, Você falou do disco com ruído, hoje a gente escuta uma música super comprimida no Spotify. Exato, não tem paciência para ouvir mais uma música longa ou ouvir um disco inteiro da faixa A até o lado A, lado B, enfim, a gente tem outros apegos, né, com a música do que essa nova geração, mas também é muito curioso, né, olhar como consome música, tem que entregar nos primeiros 15 segundos a música. Pois é, eu penso assim, eu tô ligado nisso, mas assim, ao mesmo tempo eu continuo fazendo música pensando na música, né? Sim. E o mais doido, Tainan, que nesses últimos tempos eu tenho conectado com uma moçada bem jovem mesmo ali. E, cara, eles escutam o álbum, eles compram discos, então, assim, tem isso, né, dessa coisa dos 15 segundos e tal, mas ainda continua tendo a coisa desse espaço para as pessoas escutarem, porque é nesse momento que realmente, se você vai escutar uma canção longa, por exemplo, a hora que quem se dedica ali a escutar, vai ter um impacto, vai acontecer alguma coisa que aí que o caráter que eu talvez possa dizer que até um caráter espiritual que a canção tem, onde as pessoas se conectam através daquele período. Pode ser uma música de 7, uma música de 10 minutos, uma música de 5, mas ali tem uma experiência que a pessoa vai voltar e ela vai querer ter de novo aquela experiência. Isso é muito doido. Eu acho que você enxerga isso muito como DJ na noite também, né? Na noite também. Dessa conexão do corpo e da alma da pessoa com um som. E aí, como DJ, eu procuro assim, é muito raro eu encurtar o tempo de uma canção. Eu gosto de apresentar ela toda ali, sabe? Fazer ela toda girar na pista pra já vir a próxima e tal. Mas também você pode ter a cultura também de dar às vezes diminuir o espaço de tempo da música, que é uma das coisas que é uma super possibilidade pros DJs e tal, você fazer um monte de recortes e juntar tudo. Então, assim, é saber que você tem essas possibilidades. Você pode fazer uma canção curta, uma canção longa, mas vindo vindo do processo de criativo, de inspiração, eu acredito que as pessoas vão pegar uma música minha que tem 3 minutos, elas podem fazer um recorte de 15 e fazer alguma coisa com aquilo. Vai da pessoa utilizar do jeito que ela entende, que ela absorve. Que ela entende. E acho que esse mercado ele vai mudando também. Então daqui a pouco vai mudar também, né? Sim. A gente não sabe como vai ser o futuro. E assim, eu comecei nesse período já de mudança, né? Da música saindo do físico, indo para
pro MP3, a gente viveu a gente faz parte de uma geração que todo mundo cometeu um crime ao mesmo tempo, que era baixar música, né? Porque isso foi uma grande discussão na indústria musical, né? Acho que até por conta do capitalismo, as gravadoras, como que a gente vai ganhar dinheiro se estão baixando música, o Napster mesmo, né? Eu lembro que na época o Teatro Mágico meio que veio com uma proposta que não era gravadora, uma coisa, uma outra história, assim. Lembro de brigas no Orkut com o Rick Bonadio a respeito do como que vamos fazer música agora e tal. Mas foi a nossa geração inteira aprendeu a baixar música. Aprendeu a baixar música. Total. E assim, até a Jumbo Eletro mesmo foi uma banda que a galera pegou muito da internet, assim, espalhou o som através dos MP3, né? E foi bom, né? Depois, teve MySpace? Você teve MySpace, Tata? Teve MySpace também. Eu sinto falta do MySpace, sabia? Era muito legal, né? Eu acho que é o que eu sinto mais falta de rede social, assim, dessa juventude, né? Sendo a tia, na minha época, tinha MySpace. Eu não sei, acho que rola ainda MySpace na gringa, MySpace, não sei. Se não me engano, não acabou, né? Acho que não existe mais. Acabou pra nós. O que eu acho bem legal o Bandcamp. Bandcamp, todo disco que eu lanço eu coloco lá também e tal. E é isso, espalha as músicas. Eu subo os álbuns no YouTube, tenho meu canal no YouTube. E aí subo os álbuns no full álbum lá, com todas as informações. Eu acho importante ter as informações chegar para quem quer saber mais dos trabalhos, né? E ficha técnica, né? Ficha técnica é uma coisa também, que eu sinto falta, assim, no Spotify. Eu ainda sou uma ouvinte de música, escuto CD ainda no carro. Não tirei o CD do meu carro, porque eu sou uma pessoa que gosta de colocar o CDzinho lá. Mas uma coisa que eu sinto falta no Spotify é muito a questão da ficha técnica, quem tá no disco, de ter essa coisa da foto, né? Do conceito ampliado pra gente vasculhar a identidade, pra gente ver, porque a capa comunica uma coisa, né? Seus discos são lindos, aqui tem todo um trabalho. Eu acho tão injusto ficar naquela fotica do Spotify. E isso é uma coisa interessante. Nos últimos anos, assim, tem circulado fazendo os shows, tem vendido muito mais CDs do que uns anos atrás. A galera tá comprando CD justamente porque no CD vem fotos, vem as letras e tem ficha técnica, né? Não é pra você pegar a mídia ali, enfim, você pôr no CD. Mas é pra você ter... Vira uma memobília também, né? Vamos levar pra casa um pedaço disso, assim, né? Então vira esse conceito de você ter alguma coisa pra você depois ali... se relacionar e tal, né? Que é isso, porque o único jeito que a gente faz uma parada é que ela existe no ar, né? A canção, isso que é uma mágica doida, né? Mas pra gente continuar produzindo, se a gente não tiver ali depois do show, ter algo pra poder que as pessoas levem também, pra ajudar a custear também as produções dos álbuns, porque tem o custo pra fazer um álbum é um custo grande, né? Então, o fato de você lançar discos ou coisas relacionadas aos álbuns é importante para você também viabilizar o trabalho do artista e tal, né? Então isso porque hoje é show, né, Tata? Não tem mais essa de o que paga o Spotify de execução. Tava vendo o Ivan Lins falava, o Ivan Lins falou, perdi minha aposentadoria com o advento de Spotify e tal, né? Porque, enfim, a arrecadação é diferente. E não é disso que vive o artista, né? Não é disso. Pé na estrada. Pé na estrada. Eu viajo bastante. Eu montei um show chamado Andarilho Urbano. Na verdade, foi batizado lá pelo Miguel Galvão, lá de Brasília, que tem um espaço muito legal chamado Infino, uma casa de shows. Aí eu fui pra Brasília fazer uma discotecagem e fui me apresentar lá. Ele me chamou pra apresentar no Infino. E ele falou, Tata, acho que vou chamar esse seu show de Andarilho Urbano. O que você acha? Eu falei, batizou. Não só como vou usar. E é um show que eu vou voz e violão. E às vezes eu vou pra uma determinada cidade, faço o show, depois ainda discoteco. Tem o combo do Tatá, do Andarilho. Do Andarilho, eu vou sozinho, levo os discos, levo as coisinhas todas e faço alguma temporada. O ano passado eu fiz uma temporada em Manaus, fiquei tipo uma semana lá. Me apresentei com uma banda de lá, eles fizeram um repertório das minhas canções. Eu provavelmente volto esse ano. Então eu tenho circulado bastante. E nessa circulação que a gente consegue viabilizar a vida. E os próximos discos também, né? Sim. Tata, quando você define carreira solo,
Porque a gente falou do cérebro, do jumbo. Como que veio isso pra você, assim? Foi uma coisa racional? Quero seguir solo aqui, esse caminho, porque eu tenho um trabalho. Porque, assim, a banda que tá com você já tem 10... Na verdade, eu não sou solo, né? Nunca fui. Então, é isso, né? É uma loucura. Mas, assim, o que aconteceu? Quando eu tava lá no cérebro e jumbo ao mesmo tempo, eu fui fazendo muitas músicas. E essas músicas, elas eram músicas que se apresentam e tem que tocar em cima. Não tem como você ficar criando. Porque o legal da banda é essa coisa de você fazer uma criação coletiva e tal, tudo mais. E só que essas músicas estavam lá, eu tinha feito umas 15 coisas que não cabia de levar pro cérebro. Ia ser um trabalho muito impositivo, assim, de chegar. E eu falei, não, isso aqui eu vou lançar como um trabalho individual. E aí eu participei do disco da Bárbara Eugênia no Jornal de Bad, o primeiro álbum dela. Tem uma parceria nossa que a letra da Bárbara, e eu acho que eu toquei o violão e a gente criou a melodia juntas. Então, quando ela estava gravando o disco, ela me convidou para participar e a gente fazia essa canção, meio que do jeito que a gente tinha feito a demo, né? E lá quem estava produzindo esse disco da Bárbara era dos Tangalas e o Júnior Boca. E eu cheguei no estúdio, né? Gravei e tal. Aí eu saí de lá e falei, bom, vou fazer com eles o primeiro disco. Já conheci o dos Tan, já conheci o Boca, já acompanhava os respectivos trabalhos, né? Era fã deles. E aí eu chamei eles para um papo e falei, cara, tem essas músicas. Até o Dustano, foi engraçado que antes eu já ia chamar eles no mesmo dia, o Dustano, Tata, você não tem mais umas músicas lá dos pés e tal, que é a canção que é com a Bárbara? Eu falei, eu tenho algumas, inclusive eu quero chamar vocês para conversar porque eu tô querendo fazer um disco. E a gente fez esse primeiro disco, né, que foi lançado em 2012, intitulado Tataroplano mesmo. Sim. E a partir daí foram mais... Mas teve uma conversa com a banda, galera, precisamos conversar, teve um... Com a Cérebro? Não, porque a Cérebro já existia, a gente sempre foi super, super tranquilo. Porque assim, às vezes a pessoa fala, gente, não vai mais rolar aqui com vocês, estou em outra, conheci outra pessoa, mas então... a Cérebro nunca acabou. Não, a gente parou de fazer shows, mas por circunstâncias de... Cada um foi morar numa cidade também, tudo, Mas na época, quando eu fui fazer esse primeiro disco, depois do disco que eu fiz em 2012, com a Cérebro Eletrônica, a gente fez o Vamos Pro Quarto, que é um álbum que a gente criou ele todo coletivo. Nesse disco eu não levei uma canção para esse disco. A gente criou todas as músicas juntos. Foi o primeiro processo que você fez coletivamente? Foi esse? O primeiro, né? E foi super legal e tal, a gente... Enfim, e depois eu segui com todos os outros discos, com dos Tangalas, o Júnior Boca e o Bruno Buarque, gravados no Minduca, né, o estúdio do Bruno. E são 8 álbuns, sendo que é um disco em parceria com a Bárbara Eugênia, que é o Vida Aventureira. Então a gente virou uma banda, né? Aí chegou num ponto que nos últimos discos, né, Bate Visível já é todo criado nesse coletivo, né? E o anterior também é uma mistura. Tem coisas que a gente fez já nessa ideia de criar coletivo, tem canções que eu assinei. E agora eu tô assim, já tenho um material pronto para um disco, que é daquele disco que eu tenho todas as canções. Então aquelas canções, elas estão ali prontas para serem gravadas. E são canções que é meio que tocar em cima do que né? E vamos criar mais coisas coletivas. Então agora qual que é a ideia? A gente fazer as duas coisas. Aí, junta pra fazer essas coisas que são músicas que elas vêm numa coisa de letra, melodia e músicas chegam prontas. De cantautor mesmo, chegam prontas. E é coisas que você vai na criação coletiva mais como é Bate Visível. Então agora o caminho vai ser... Tem os dois caminhos. Os dois caminhos, né? Que não necessariamente, né, são distantes um do outro, mas é mais o teu momento enquanto autor. Sim, mesmo, exato, né? E é isso, né? E o Frito também continua, né? Então o Frito, a gente, esse ano também, provavelmente vai sair coisas novas e tudo e tal. Que é uma maneira de manter a cabeça criando. Eu tenho uma lance que é de criar muito. Sim. Então, às vezes acontece, eu sento assim, faço 3, 4, 5, 6 ideias
numa sentada só. Uma sentada, aí eu vou vai registrando tudo. Então fica tudo abandonado, né, pra trás. Algumas. Sim. Agora que eu falei, agora consegui resgatar um número de músicas que configura um álbum, que é algo que aconteceu no Delírios Líricos, né? Que é um disco de canções e tudo. E é isso, aí você vai entendendo como que é o processo, né? E os processos vão mudando também, né? Os seus processos de composição, os de parceria. Sim. Eu vi até que você participou de uma música do Yannick Rara, com o Max B.O., né? Isso, é. Que o Yannick... Muito legal, o Yannick, eu adoro ele. Ele já veio aqui, tá pra ver de novo. Ele é talentosíssimo. Sim. A gente se encontrou uma vez, nossa, a gente teve um encontro em 2014 ou 15. A gente tava bem doido, cara, fizemos umas improvisações e tal. E depois eu comecei a acompanhar os lançamentos do Yannick e tal. Daí quando ele me convidou pra gravar com ele, eu fiquei muito feliz e tal. Nossa, eu fiquei super surpresa, assim, né? Dessa combinação, desse trio que se formou na música. Sim, Max B.O., você e o Yannick. E o Max, eu conheço assim de, muito tempo, cara. Sim, figura lendária, né? Muito fã dele, muito fã, cara. Eu achei demais, assim, a combinação de vocês, assim, no som. Essas parcerias durante o caminho, com outros estilos, com outros artistas, como que você falou da Bárbara Eugênia, isso, né? Como que soa pra você isso? Você tem esse desejo, de repente, de gravar com outras pessoas, com outros artistas que têm a sua carreira solo, ou tem banda? Então, vai acontecer muito naturalmente, né? Então, assim, foi muito legal. Então, por exemplo, quando eu conheci o trabalho da Bárbara, a gente tinha uns processos muito parecidos, de criação, inclusive, de composição e tal. Então a afinidade ela foi natural. Quando eu gravei meu primeiro disco, eu convidei ela para cantar comigo uma canção chamada Uma Janela Aberta. Tem o Léo Cavalcante também que participa do meu primeiro disco. Então são pessoas que são próximas ali e tal, né? E isso vai acontecendo naturalmente, né? Nos discos, assim, quando a gente grava, a gente geralmente tem participações, né? No Alma de Gato, que é um disco que eu lancei em 2018, aí tem participações do Luiz Romero, que é um parceiro. Ele um dia tava tocando as músicas, as harmonias, eu vinha com letra, às vezes ele tava com uma parte da letra, não tinha outra, fazia, então virou parceiro. Aí eu gravei essas parcerias com ele no Alma de Gato, né? Eu acho que esse processo de a gente se encontrar artistas e trocar, né? Gravar junto, fazer participação, acho que é importante, que também dá gás, dá fôlego para o trabalho de todo mundo. Para o trabalho de todo mundo. E aponta novos caminhos, né? Claro. Porque quando você, né? Porque tem um lugar de vaidadezinha, assim, pra você pega isso, aquele lugar de não mexe na minha canção. Essa letra aqui não mexe na minha letra. Você tem esse lugar? Um lugarzinho, assim, pequenininho no seu coração. Então, o lance é assim, que horas as músicas estão... Porque, na verdade, quando você vem quando pinta uma canção, tipo assim, daquela, você sabe que tem coisas que você não pode mexer. E tem coisas que você pode mexer. Então, eu já penso, já saio, já parto assim. Então, se de uma música tipo que tá no Alma de Gato, chama Cores no Quarto. Uma música que eu sentei, tava meio que virado assim. E aí eu cheguei na cozinha e saí tocando violão, só que na intuitividade eu dei o rec. E depois eu voltei atrás de uma outra música e encontrei ela lá. Nem lembrava. Na hora que eu escutei, falei, nossa, e agora, meu? Que é isso? Como é que eu vou fazer pra tirar essa música? Eu fiquei uns 3 meses tirando a música. A sua própria música? Você ficou 3 meses pra tirar a sua própria música? 3 meses pra pegar a melodia que tava lá. Foi uma loucura. Isso é um processo insano. Insano. E eu falei, não, esse disco, ele vai ser feito justamente para essa música tá ali, porque... Eu fiquei muito tempo. Um disco em volta da canção. Tipo, e olha só que doideira. Daí, tipo, eu falando assim, né? Aí, tô com a música lá. Daí cheguei pra galera no Minduca, né? Falei, gente, então, esse disco assim, se agora tem essa aqui, meu, que é assim, ó, vamos gravar. Ela Boi Brabo. Boi Brabo. Soltou, eu vou aqui no violão, eu vou fazer uma vez, vocês vão junto.
vão junto. Se errar, não tem problema, porque eu tenho que sair aqui eu particularmente tenho que sair com essa melodia, com esse violão. Depois, se vocês refazem... Depois a gente arruma, vamos fazer. Então, essa canção não tem como mexer, entendeu? Essa canção não dá pra... Tem vida própria. Ela tem vida própria. Não é sua. Foi então, a entidade, aquela outra personalidade do Tatá que veio. E aí tem essa... E isso é muito, muito interessante, porque quando rola isso, é uma dedicação muito diferente pra parada. E aí você falou assim, é aquela coisa assim, que nessa música não dá pra alguém chegar e falar, pô, dá pra fazer isso aqui, então, essa não dá. Mas né, nas outras... Você tá aberto a... Outros tipos de canção, pô, a gente muda muita coisa, é natural, né? Mas é uma coisa da intuição, né? Então, tipo, eu dentro da minha intuição falo, essa aqui... Ninguém põe a mão. Não dá, eu não tenho como negociar. Nem eu tenho. Mas é isso, né? Mas acho que hoje você tem muita gente fazendo já música de uma maneira bem intuitiva mesmo. E que essa coisa da vaidade e tal, acho que ela já vai... Ela vai ficando mais difícil de acontecer. Porque os processos, eles se diferenciaram também, né? Acho que lá atrás tinha mais coisa, essa né? coisa de, não, a música é minha, a bola é minha. Até nessa coisa de composição. Às vezes eu compor, assim, tem músicas que eu... Aqui que é uma música, né? Se eu fiz a música, beleza, mas às vezes estou gravando com meus amigos, com os meninos, e, cara, é nossa, né? Sim. Tanto que todos os álbuns aqui, os fonogramas são nossos. Tá. Os fonogramas não estão só no meu nome, estão no nome de todo mundo que grava. Eu acho super importante, porque é o nosso legado, porque como nós não temos uma gravadora... Porque o Brasil também não tem esse hábito, da banda dividir, né? Geralmente quem caneta fica com o fonograma, né? Mas eu desde o começo já pensava coletivo. Ideia, porque, poxa, até o Cérebro Eletrônico também, né? O Frito divide os fonogramas com a banda e tal. Porque é isso, porque é uma coisa coletiva, né? E aí isso, inclusive, tipo, é uma das coisas que eu acredito muito, né? Acho que o processo da coletividade é importante, assim, porque isso faz com que até as coisas continuem sendo feitas, criadas. Não, e dá uma longevidade na carreira, não só em termos de estrada, mas em termos criativos também, né? De você não virar um cover de si mesmo, de você não virar uma saudade de si mesmo, né? Assim, na estrada, total, né? Então tem esse lugar, né? E tem essa coisa da canção, né? Porque a canção ela não desaparece. Sim. Ela vai se transformando em ideias. Por exemplo, na Boate Invisível são muitas ideias diferentes. Não é um trabalho assim de cantautor, é um trabalho coletivo. De criação coletiva. Me conta, esse é teu último processo. Eu quero que você me conte todo esse processo do Boate Invisível. Que eu vou perguntar como veio o nome, da onde tudo, mas assim, depois você me contando a tua história do menino lá de 6 anos que ouvia o baile na casa da avó. Então eu acho que quando surgiu o nome, seja onde ele tenha surgido na tua vida, no bar, na rua, eu acho que tem a ver com o menino de 6 anos que ouvia aquela boate invisível, que era imaginária, a tua boate, né? Sim. Que você ouvia a música, e né? Olha só como é que foi, porque a gente começou esse disco sem ter nada. Fomos lá no estúdio Minduca, 2 dias assim. Você queria gravar um disco? Tipo, tá na hora de eu gravar um disco. Assim, o Boate Invisível, ele vem assim, tá na hora de gravar um disco, vamos lá. Esse, na verdade, foi a gente acabado de lançar Não Dá Pra Agarrar em 2023. Não, 2022, eu dos Tangalas falou, tá, vamos fazer um próximo. Porque foi em cima, né? Coletivo, foi em cima. Vamos fazer tudo, só que tudo coletivo. Falei, vamos nessa. Vamos que vai dar certo. Aí nós fomos pro Minduca, fizemos as bases e tal. Quer dizer, criamos as paradas. Já saiu coisa, já saiu letra, já saiu muita coisa saiu nesse primeiro momento. Aí o Dustan pegou esse material todo, deu uma organizada e mostrou o que tinha de fato. Aí a gente começou a criar coisas também em cima do que já estava sendo feito. Nesse processo, né, no Malubar, que é a cozinha da minha companheira Malu Maria, a gente tava lá e tava rolando a base da Boate Invisível. Eu tinha feito a primeira parte da letra, e aí a Malu chegou uma hora e falou assim, nossa, mas é meio que uma boate visível.
E aí ela já começou a cantar, e ela fez a melodia, Céu de Estrelas no Chão, na Boate Invisível. E aí foi assim que surgiu. Então, é tudo no processo muito de liberdade total. A hora que ela falou Boate Invisível, já falei, batizou. Na hora eu falei assim, putz, isso vai ser o nome do disco. Tava eu, ela, o Dustan e a Kika. Que a Kika também faz parte da Boate Invisível. Então, assim, o disco foi assim, Gente na Praia, que é uma canção do disco. A gente foi escrevendo os versos ali na cozinha. Eu tive a ideia do refrão numa madrugada, depois que eu tinha escutado o programa dele, inclusive. Depois no mato. Loucura. Aí eu escutando a base e fazia, e todo dia vai brotar. A gente na praia já anotava, e no dia seguinte já falava, Dustan, já fiz um negócio. Então foi assim, aí o Bruno fazia alguma coisa lá de letra, o Bruno Buarque, todo mundo participou de todos os processos. Dos processos. Eu na Alquimia Sensual, eu que faço faço o baixo da música ali na hora da criação. Então, isso faz com que você saia do lugar teu de, por exemplo, no meu caso, que chega com as canções, e eu vou criando a partir do que está sendo criado por eles. Eu vou tentar, porque eu posso trazer as letras e melodias já baseado no que eles estão fazendo. Então isso é legal também. Não, e tem que ter uma baita de uma sinergia para fazer isso acontecer de fato, né? Porque se a gente pensar em processos criativos, eles são infinitos. E eles podem ir para qualquer caminho, Tatá. Se você não tem uma sinergia, uma intuição regente ali nesse grupo, né? Não funciona. Não funciona. Não funciona. E mais um detalhe, a gente foi fazer olha só que doideira, lembrando como é que surgiram as músicas, assim, o nome das canções. A gente foi fazer um show no Sesc Campinas, do Não Dá Pra Agarrar. E aí a música que abre o disco, que é Alquimia Sensual, no dia que a gente criou a música, eu fiz uma outra coisa, no primeira coisa. Fiz um negócio lá, fiz uma letra, mas não era aquilo, né? Aí o Dustan chegou e falou, pô, tava conversando com um amigo meu ontem, na van, na volta do show do Sesc Campinas, com a banda toda. Eu tava lá conversando com um amigo meu ontem, ele falou uma coisa italiana, do paladar, da Alquimia Sensual, no paladar. Eu falei, pô. E aí tava tocando a base dessa música lá. Tá. Daí a gente começou, botou Alquimia Sensual, a melodia, acho que é a Malu e a Kika já botaram Alquimia. E eu fiz a letra. E eu, entendeu? Tipo assim. Já veio todo mundo junto na ideia da alquimia. Na volta da van, tá? Daí a gente gravou também pra não perder, porque na hora que vem uma ideia, tem que ser na hora. A gente foi pro estúdio só pra afinar. Então isso é interessante porque o processo ele tá vivo, né? Sim. E ele tá ali nos encontros, você tá uma saída de um show, ou a gente se encontra numa lugar para ficar escutando música e tal, e depois naturalmente isso vai virar as coisas que estão, inclusive entraram no Bate Visível. Então é isso, assim, isso é muito legal, porque nesse momento o que aconteceu? Eu já fui criando essas outras canções que estou no momento, tô lá em casa, ele pega um violão e sai uma canção inteira, e começa a sair outra canção inteira. Então é possível, ao mesmo tempo que você cria uma parada coletivamente, você vai também registrando aquele momento mais intimistas, né? Que são coisas que você pode guardar para ser um outro retrato, né? Tá, uma outra fotografia. Do seu momento, né? Porque tem o momento do bar, do coletivo, mas também tem o momento de chegar em casa com o resto da noite, né? No corpo, então, e que é um momento de mais silêncio, assim, né? De entender o mundo. Interessante, né? É aquele silêncio que acontece na madrugada virando manhã, sabe? Um pouquinho antes do sol brilhar. Tem um silêncio naquele lugar ali que é incrível, né? Tem um silêncio. Me lembro do filme do Truffaut, do Eric Romer, um cineasta francês, que tem um filme lá que a galera fica acordada à noite, são jovens, eles ficam acordados de madrugada para pegar o momento do que os pássaros da noite param de cantar. É isso. Dá 1 minuto de silêncio, os pássaros da manhã tem a intersecção, eles ficam lá, tal, sempre dá alguma coisa errada, mas tem uma hora que dá certo. E esse momento que eu chamo de momento mágico, né? Quando você está amanhecendo. Eu, como DJ, fui durante muito tempo, discotequei na festa Wonder Rocks, que acontece em São Paulo, na segunda-feira no The Edge. Então as voltas para casa eram todo dia, todas já de manhã, né? E aí nesse momento você tá andando lá, você chega em casa, fica com uma coisa na cabeça, uma melodia, você se solta, né? Então nesses momentos são momentos, a hora que você tá menos esperando, a música vem. Alguma coisa chega. Alguma coisa acontece.
E o disco, ele também ele vem com uma pegada mais dançante. Vem. Que rebote foi esse, assim, desse... obviamente tem seu lastro da noite, essa coisa de discotecar e tal, mas ele é muito diferente, né? Ele tem vários climas também, enfim. Como foi? Foi de uma coisa da gente... a gente gosta muito do David Bowie. E aí, poxa, cara... Rolou um Let's Dance, assim, eu gosto muito, né, de música eletrônica. Adoro discotecar coisas dos anos 80 também, né? Então foi essa energia mais dançante. Então tá na Alquimia Sensual, tá na própria Boate Invisível, tem Solidão Guardada também. Também acho que no Fusca com T-Rex também é uma pegada mais rock, mas ela é um rock meio dançante e tal. A gente na praia também é dançante, e que é uma coisa que veio das nossas conversas antes de gravar o disco. Quem tinha um Fusca e quem tava com a fita cassete do T-Rex? Putz, então, eu tive um sonho, por causa de um sonho que eu tive, que eu tive um sonho que eu tava saindo de uma clínica fugir de uma clínica de reabilitação. Com o Mark Bolan e com o Raul Seixas. Que duo pra você fugir, Mark Bolan e o Raul Seixas. Aí, isso é meu tio Alonso, né? Que esse tio, que é o filho da minha avó lá, mais novo. Ele tinha deixado um chevetinho. Ele tinha um chevette creme, né? E a gente entrou no chevette e aí a gente foi pra casa dos meus pais lá em Bragança. Eu, o Raul e o Mark Bolan. E daí... Bom, o sonho é longo, mas assim, resumindo, o Raul fez uma apresentação lá na cozinha da minha casa, cara, meus irmãos falaram pra cidade, a cidade inteira colou, foi um caos total. E eu fiquei com o Mark Bolan ajudando meu pai a pegar as comandas, porque o Raul falou, faço show, mas vamos cobrar uma entrada aí pra ter um couvert e tal, não sei o quê. Aí no final, aquela puta zona. Aí meu pai falou, vocês, na verdade, vocês não deveriam ter fugido, deveriam ter ficado lá, porque é uma confusão que vocês estão arrumando aqui. Falou pra mim e pro Mark Bolan. Aí eu tomou bronca do pai no sono, cara, no sonho. No sonho, né? É maravilhoso. E meu pai, na verdade, o Raul, o meu pai, ele andava de 99 pra 2000, e 2001 e tal, ele usava uns figurinos meio um chapéu branco, umas roupas brancas, assim, uma figura, que lembrava meio que o Raul do Cowboy Fora da Lei. Então, e o Raul tava vestido como meu pai, né? No sonho, meu pai tava vestido como ele se vestia mesmo, era surreal mesmo. Mas aí, beleza. Aí seria no Chevette com o T-Rex. Mas aí ficou no Fusca com o T-Rex. O Fusca. Mas é isso, viu? Mas você concebe que em algum plano isso de fato aconteceu? Que você falou do disco, seu pai gostava muito de Raul, não sei o que. Você apresentou seu pai pro Raul no rolê e você tomou bronca ainda. Então, no final... Tomou o esporro do seu pai. No final ele dá um... Não, e o Raul ficou bravo, no sonho, entendeu? Porque daí, eu não deixava as galera... que eu deixava o Raul só tomar. Porque, tipo, o seguinte, a gente tinha acabado de sair no rehab, né? Sim. E a galera queria oferecer um monte de parada pro Raul. Daí eu comecei a ficar nervoso também com isso no sonho, né? E aí eu dava pro Raul um copo, era um achocolatado com todinho, pinga, com destilado pra ele tomar, pra ele ficar de boa, pra ele ir devagar e tal, surreal. Mas é isso, né? Mas eu acredito assim que na verdade é tanto, e eu sou apaixonado pelo Mark Bolan, muito, nossa, Ele não tocou no dia. Não. Droga. Ele ainda perguntou, ele pediu pra ainda tocou Cansei de Andar na Contramão. Que hora que a gente entrou no carro, eu tava tocando, não, cansei de desmaiar no salão, muito obrigado, eu já estou rebocado, cansei de andar pela contramão, aquela música do Raul, aí eu traduzindo eu nem sei inglês, cara, aí eu traduzia pro Mark Bolan a música, o próprio Raul traduzia, entendeu? Pra ele entender a canção. Caralho, maravilhoso isso. Maravilhoso. Isso é um sonho, né? Não, um sonho dá um disco inteiro, né? Dá. Mas tudo bem, temos no Fusca com o T-Rex, que tá no disco Boate Invisível. Boate Invisível. E como que tá o show desse? Porque ele foi lançado em 2023. Ele foi em 23, é verdade, putz, E a gente lançou ele em 23 e tá fazendo shows. A gente lançou 23,
o álbum. O show de lançamento foi no início do ano passado, 24. Aí a gente tá no show até agora. E como ele tá se comportando no show? Porque uma coisa é se comportar no Minduca, no bar, na cozinha. Como que ele tá crescendo aí aos olhos nus do público? A gente vai apresentar ele logo mais aqui no Sesc Jundiaí. Tá muito legal, porque ele virou um show super compacto, dançante, com coisas do Não Dá Pra Agarrar também, tem coisas mais dançantes, malucas no Não Dá Pra Agarrar. Então é uma mescla dos dois álbuns com canções de outros discos também. E tá muito legal, porque assim, a banda, ela é formada... É o Bruno Buarque, o Júnior Boca dos Tangaras, que são companheiros desde 2011. E Kika e Malu Maria entraram pra banda no Não Dá Pra Agarrar. E temos uma nova integrante também da banda Bate Visível, que é a Bia Magalhães. Que ela entrou pra fazer um show e ficou pra sempre. Ficou pra sempre. Então, e é uma doideira, né? Porque são 4 vocais ali, eu, a Bia, a Kika e a Malu. E fica todo mundo super à vontade para fazer o que quiser. Tem o que tem que ser feito, mas... Né? Então é isso, é muito legal, porque cada show vai ficando... Vai mudando o disco. Você acha que cada show muda o disco, muda a música, assim? Muda, as músicas vão mudando, porque daí tem hora que faço uma coisa totalmente diferente, que como tem as coisas das vozes, a gente vai, a hora que eu vou para um caminho... Alguém segue, aí outra pessoa vai fazer... Então, assim, isso é um conceito muito louco, mas é uma psicodelizada mesmo, assim. Você sai da casinha. A hora que um show mais lisérgico, uma coisa livre. Você meio que sai da casinha, isso é muito legal, porque, putz, aí você vai... os shows, eles vão criando uma energia. A gente apresentou na quinta-feira na Porta Maldita, ali em São Paulo, foi incrível, assim, tipo... Galera ficou ensandecida. Vocês fizeram o Sesc também? Fizemos o Pompeia, né? Lançamos o LP no Pompeia. Esse disco rolou no Itaú Cultural? Não, no Itaú Cultural não. É bem provável no futuro rolar, né? E é isso, é muito, muito bacana. Então a ideia agora é a gente partir criando coletivamente e tal. Esse ano eu vou aproveitar o momento para gravar coisas de criações coletivas e fazer as suas coisas. Essas coisinhas que são mais, né? Tem uma música que eu fiz homenageando o Zé Celso, ficou tão bonita. Aí, tipo, essas coisas eu quero cuidar com carinho também, né? Registrar com carinho, que são coisas mais sutis, com violão. Aquela coisa meio Renato Russo. No disco 2 ou 4 estações, né? Que é a coisa do... Mais intimista. Mais intimista e tal. E me conta... O disco saiu em 2024, 2023. Já saiu, assim, super bem. Porque ainda existe a galera das críticas, ainda existe esse lugar, né? De indique um disco, né? Qual que é o melhor disco do ano, ainda existe, né? A indústria mudou, mas esse lugar ainda existe. Então, ele foi super bem recebido. Né? Não sei o que isso significa, assim, no sentido de grana, de luxos, limousines, status e palcos. E você também prensou o disco. Sim, a gente, assim, Aliás, todos, tem vários aqui em cima, pra você que tá na rádio ou no Spotify. Vá pro YouTube, tem vários aqui, vou mostrar a capa pra vocês já. Tem um site também que dá pra pegar todo o material, toda a história, tateroplano.com.br. Mas assim, Tainão, o que aconteceu foi o seguinte, quando eu fiz o meu primeiro trabalho, lá em 2011, eu fiz um financiamento coletivo, né? Que na época eu tava começando essa parada do crowdfunding. O Catarse, essas Eu fiz uma embolada, que era uma parada... E aí nessa embolada rolou uma grana. E era pra fazer a prensagem do LP. E naquele tempo, não era tão... Eu fiz na República Tcheca. Sim. Eu fiz uma prensagem inicial... E foi super bem, vendeu, sabe, as coisas foram rápido. E aí que eu peguei essa grana da venda dos discos, eu não mexi nela. Eu já organizei para uma próxima prensa. Então eu separei as coisas. Tipo assim, como é que eu consigo viabilizar o lançamento dos LPs hoje? Eu ponho um pouco de grana de alguma coisa de discotecagem que eu vou fazendo, mas... Tem Tem um caixinha do disco. Caixa, chama conta disco, né? Que aí o que vai vendendo vai separado para esse lugar que vende aqui desses LP, que vai para lá para fazer os próximos. Que incrível. E do Cérebro Eletrônico a gente fez basicamente quase que com tudo de digital. A gente nunca tinha mexido no digital.
os discos foram pro digital, ficou lá a grana. Nunca se tirou nada. Aí um dia eu conversei com os meninos, falei, gente, vamos prensar. Vamos prensar, porque vai precisar colocar muito pouco. Então é dessa maneira, porque não é fácil, né? Os custos dos LPs são muito caros. Sim. Hoje você consegue fazer LP no Brasil? Sim. Voltou, né? Não tem, ó, a DEC estava fazendo. Tem 3, a Polisson, que é do eu esqueci o nome do pai do Rafa Ramos, o Augusto. Augusto, né? Eu acho que é Augusto. Aí tem uma Polisson, tem a Rocinante, que também é no Rio, nova. E em São Paulo tem a Vinil Brasil. Que assim, são discos, são prensas de qualidade, né? São prensas de qualidade. Porque é isso. E Matéria-prima boa. Todos feitos na Vinil Brasil. Que daí tá do lado de casa lá, tipo assim, eu vou lá na fábrica, conheço o Michel, que é o Michel, assim, inclusive, é um grande amigo, assim, de vida. É muito doido que ele foi... e que ele tá organizando a Vinil Brasil. Mas aí é isso. Então a gente saiu com o LP, eu já sei mais ou menos quanto tempo leva pra você. Já tem as lojas que eu vendo, os discos, já tenho um trabalho muito... A galera compra muito pelo site. Você que sai distribuindo, vai pras lojas, com o disco embaixo do braço? Para poucas lojas, na verdade, né? Mas assim, eu ponho na Locomotiva discos, eu ponho na Mia, levo na Baratos e Afins. E algumas lojas do Rio de Janeiro compram. O Barato da Ribeira, que é... da Malina Barata Ribeira, no Rio, em Copa. Isso. Que aí eu vou... Então, assim, já sei mais ou menos... Vou fazer um número de... Sei lá, são 300 cópias de LP. Eu já sei mais ou menos em quanto tempo essas cópias vão acabar. E tem uma saída inicial que é grande e essa saída inicial já... Cara, e que importante você ter essa cabeça de mercado no sentido de ser autossustentável, sim, né? Então, de ter esses processos autossustentáveis, assim. Eu até fazia antes eu tava mais conectado, eu fazia até uns encontros para falar sobre isso, né? É que agora eu não tô conseguindo mais tempo, porque eu acho importante isso. Eu aprendi, assim, nesse rolê, com vários artistas que sempre fizeram isso, tipo Tom Zé, que eu me lembro muito. De frequentar o shows do Tom Zé em 98. E aí na saída tava a companheira dele, a Neuza, que tava cuidando da lojinha. Né? E enfim, Pato Fu, que foi acompanhando um rolê também. Depois que eu conheci o Emicida, começou. O Emicida, eu lembro que eu peguei aquele disco dele de 2008 com ele na galeria. Eu tava levando o disco, já comecei a levar o Cérebro Eletrônico para isso moderno. Eu fiz umas vendas pra loja na época. E a Emicida, na sequência com o irmão dele, eles criaram um laboratório fantasma. Sim, então, sim. Um empreendimento mesmo, né? Isso é super importante. Que daí, nesse momento, eu falei, pô, isso... tudo bem, dá um trabalho. Sim. Mas assim, tem que fazer. É o que a gente gosta. Então... Não, é onde você consegue o recurso para manutenção da tua carreira, né? Do teu trabalho. E assim, quando eu embalo os discos, ponho no correio. Aí quando eu vou fazer embalar os discos, eu ponho um disco pra rolar, ou escuta uma entrevista num podcast, saca? Você já virou uma outra coisa ali, você né? Você tá se alimentando de informações, você tá embalando um álbum, né? Eu acho que tudo faz parte do processo, sim, né? Sim. A canção, você vai criando seus rituais com relação à música. Exato, seja embalando, levando até o correio, gravando, seus próprios rituais. Exato. E isso vai sendo bacana, porque você não fica assim, sua cabeça tá sempre pensando na música, né? Que é uma loucura. Eu fico preocupado, penso tanto em música assim, que doideira, mas é isso, né? Mas que bom, enquanto muitos artistas entraram em atos criativos e, enfim, tiveram carreiras interrompidas justamente por esse ato criativo, né? De você tá ali o tempo todo jorrando ideias pro mundo, né? Que bom! Isso é uma doideira. Mas é isso, é muito bacana. E eu vejo que tem muitos artistas que tem essa parada. Tulipa tem e o Gustavo, eles estão com a Brocal, que é onde a Tulipa põe aquelas jaquetas lindas, os LPs e tudo, as sacolas e tal. Então isso é uma das coisas que hoje fazem parte do... Se você vai continuar produzindo, você vai ter que pensar nessa parte um pouco mais de como que eu vou fazer para fazer a coisa ser
mais sustentável possível, né? Porque senão a gente fica muito perdido mesmo. Sim. Me fala, você falou que tem um site que vende pelo site. O Jota já veio aqui, ó. Aqui, ó. Já veio aqui para não atrasar o artista, Tainá não atrasa o artista. Me fala do site, suas redes sociais, onde o povo te encontra, quais as boates. As boates invisíveis. Olha só, então o site é tatairoplano.com.br, tanto faz. Aí lá tem toda a discografia. Tem os discos também, quem quiser pegar os LPs lá, estão lá também, CDs e tudo mais. Tem um blog lá onde eu assino, onde tem o sonho com o Raul e o Mark Bola, ali tem toda uma parada. É o universo meio da doideira toda, tá no site. E underline Aeroplano, tipo no Instagram, né? Underline Aeroplano, tá no X, essas paradas, também tô em todas as... Atualiza direto, você que cuida das suas redes. Cuida das redes e tal, o YouTube também. Eu curto, assim, esse mundo digital. Curto, acho interessante. Eu curto fazer algumas doideiras e... Eu gosto de comunicar vários momentos. Mas assim, tipo... Como me dizer assim? Compartilhar momentos de efervescência... efervescências cósmicas, então. Entendi. De vez em quando. Então, nas redes sociais é um lugar bem legal pra isso, né? Pra não ficar indo aquela coisa muito... De vender, de mexa, vai no meu show, compre meu disco, vai no meu show, compre meu disco. Não, você vai ter aqui um pouquinho mais de mim, você vai ter uma loucurinha aqui, uma madrugada, o passarinho em silêncio, o passarinho trocando de turno, tem lá no Instagram. Tatá, obrigada. Obrigada demais. Valeu, amei você aqui. Muito massa. Obrigada demais. A gente se vê no show mais tarde. Acompanhando a agenda. A agenda tá no site, tá no Instagram. Tá no site, no Instagram e tal. Aí então... vou atualizando sempre, né? E no YouTube também, eu solto as paradas lá também, tudo, então... Tá nas redes. Tamo na rede. Tá na rede. Galera, seguinte, agradecendo aqui o Tatá Aeroplano, que bateu esse papo delicioso com a gente. Quero agradecer também J. Wagner, parceiraço aqui de vida em breve, nesta cadeirinha, dando entrevistas, tá negociando o cachê do J. Wagner, que ele tá muito difícil. E agradecendo mais uma vez ao Sesc Jundiaí por essa parceria que a gente continue aí ao longo de 2025, trazendo os artistas que passam pelo Sesc Jundiaí. Obrigado demais para você que está aí do outro lado, obrigado pela companhia. Rádio Difusora Jundiaí, também no Spotify, YouTube. Não se esqueça de se inscrever, assinar o canal para você acompanhar os próximos papos. E é isso, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainá Franco.